Nós temos aqui quatro abas, né? Nós temos aqui quatro abas de documentos. São quatro documentos que eu quero abordar com vocês hoje, tá? É, esses documentos, eles são muito importantes do ponto de vista que eles que vão responder, esses documentos irão responder, tá? As grandes perguntas que todos têm sobre segurança, né? Afinal, ninguém quer perder dinheiro, né? Todos nós aqui queremos que você tenha total tranquilidade e entendimento do que você está fazendo. Então, gente, todos aqui que desejam replicar o projeto, divulgar, trabalhar, entender a ferramenta, um dos pilares que eu gostaria que fosse seguido, né, é o pilar da verdade, é o pilar da sinceridade com as pessoas e do incentivo que as pessoas tenham conhecimento, né, para que as pessoas cresçam por si só e cresçam através do conhecimento que a gente vai estar sempre disponibilizando. Vamos ter lives de tirar dúvidas sobre carteiras, vamos disponibilizar aqui cursos de nivelamento, então acho que isso é muito importante, tá? Eu gostaria que isso fosse realmente uma, um pilar nosso, que é o da transparência, o pilar da divulgação e do apoio de uns aos outros, com todo o conhecimento que vocês forem adquirindo. Então, para que esse documento existe? É para transparência total, pura e simplesmente assim. Os investidores merecem saber exatamente como o seu capital está protegido. Todas as pessoas precisam saber. Quem investe não vai querer colocar dinheiro à toa assim e esperar a coisa acontecer, né? Ele quer entender como funciona. E se todos nós aqui que propomos a trabalhar com esse projeto inovador, esse projeto realmente que pode realmente fazer um diferencial na vida de muitas pessoas, o diferencial é você entender o funcionamento de uma carteira, entender o funcionamento da ferramenta, que você vai ver depois que para conectar a sua carteira, para quem já conectou, é 5 minutos, né? Uma vez os fundos estão na sua carteira, o processo de conexão ele é muito rápido, né? Então, realmente, ele é muito transparente, tá? Então, o objetivo aqui é a transparência. Quais são os pilares aqui do nosso projeto? Primeiro pilar, proteção absoluta do capital, tá? Gente, isso para mim é inegociável, né? Nós temos que trabalhar 100% protegidos, ok? Aí, mas aqui eles vão dizer assim, mas como é que você pode garantir isso? Está aqui nessa coluna preta aqui, ó, está aqui o código dentro do contrato que fala exatamente os parâmetros que garante essa questão. O nosso foco aqui não é ensinar programação para vocês, tá bom? Vocês vão ler com calma em casa, vão poder pesquisar, fazer a sua pesquisa, que aqui a gente não está escondendo nada, vocês vão ter essas documentações. Então, cada trecho desses documentos, você vai ver pedaços de código, tá? Você vai poder ver esses pedaços de código que vão estar 100% auditáveis, né? Para você garantir aquilo que nós estamos falando. O que esse código aqui faz? Ele proporciona a proteção garantida do capital. O cliente revoga a aprovação a qualquer momento. Da mesma forma que você autoriza o sistema a trabalhar na sua carteira, você pode revogar a qualquer momento também. Você não é obrigado a ficar para sempre conectado, né? A não ser, eu quero parar de ganhar dinheiro. Então, aí você vai lá e desliga a aplicação. Então, isso é muito importante. O contrato não custodia o seu SDC. É muito importante salientar isso daí. O contrato, ele não aceita depósitos, ou seja, esse dinheiro não fica preso no nosso contrato. Ele está a todo instante na sua carteira. Quando você clica no botão autorizar lá dentro da sua área de cliente, tá? O que vai acontecer? Vai ele abrir a sua Trust Wallet, ou MetaMask, ou SafePal, e vai pedir uma autorização. E você vai lá na sua carteira, autoriza, e naquele momento está acontecendo ali a conexão do sistema com a sua carteira. Depois, automaticamente, ele executa os testes. Nesse momento, você não precisa de ter Polygon na sua carteira, porque
é o meu sistema que paga as taxas de gás dessa primeira conexão, e de todas, né, no caso. Tá? Então, após a conexão, aparece lá o botão na sua área de cliente como ativo. A partir daí, essa autorização tem validade de 1 ano. Tá? Ou seja, a partir daí, você só entra na sua área de cliente para ver a sua rede, para ver as operações que foram feitas. Mas como que você sabe as operações? Porque lá embaixo, na sua área de cliente, do lado esquerdo, lá embaixo, depois, o terceiro tópico aqui, execução atômica. O que é essa execução atômica? É uma execução que é feita em menos de 2 segundos. Cada transação dentro da Polygon Scan, ela é executada a cada 2 segundos, tem ali sincronização de dados dentro da Polygon Scan, ok? Então, o nosso sistema, ele consegue fazer mais de 50 mil verificações por segundo de discrepâncias de preço dentro da blockchain, e aí, então, encontrar as oportunidades de arbitragem. Tá? Depois, último tópico. Se acontece alguma falha, quando eu falo falha, é o quê? É a operação não resultar em lucro. O que acontece? A taxa reverte como se nunca tivesse executado. Só perde o gás. E quem perde o gás? Eu, o meu sistema. Ok? Ou seja, toda operação que não chegar no final com lucro mínimo aceitável, existe uma configuração dentro do sistema que ele só finaliza se atingir um número mínimo aceitável de lucratividade para concluir a transação. Então, aqui uma comparação muito simples aqui, ó. A maioria dos sistemas de custódia, tá? Ou seja, o seu dinheiro fica no contrato, na Insider Dex, na sua wallet. O cliente pode retirar a qualquer momento? Em outros projetos, você precisa chamar uma função de checagem, alguém precisa autorizar o seu saque, e por aí fora. Aqui não existe isso. O dinheiro já está na sua carteira, você não precisa. Basta você revogar a permissão e mover os seus fundos, ok? Sem nenhum problema. Tá? Se o contrato for hackeado? Aí responde a questão do senhor Admar aqui. O que acontece? Os fundos são roubados. No nosso caso, não. Os fundos ficam na sua wallet. Tá? Fica na sua wallet. Continuando, então. Segundo pilar. Código 100% imutável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, uma vez publicado o contrato, que já está publicado, ele é imutável. Nós não conseguimos fazer alterações. E lá está todos os parâmetros que vocês estão vendo aqui nesse documento. Cada coisa que eu estou falando, está vendo aqui? Ó, tem um trechinho de código aqui, ó, que você pode confirmar dentro do código, do Solidity, do código do contrato. Imutabilidade garantida. O que eu quero dizer com isso daqui? Uma vez publicado na blockchain, está lá na blockchain, a gente não consegue alterar. Ou seja, o seu referrer é imutável, é definido no registro, não pode ser mudado, ou seja, a sua tem proteção antifraude, uplines imutáveis, ou seja, a rede que você cria no nosso sistema, ela é daquele jeito, para sempre. Né? Por isso que é importante você tomar muito cuidado com as chaves de acesso da sua carteira. Tá? O que pode acontecer para você não ter acesso ao seu dinheiro? Se você ler os documentos que eu forneci hoje, você vai ver que se você perder as 12 palavras de segurança da sua carteira, você não vai ter acesso aos fundos. E isso, infelizmente, não é um problema nosso, ok? Ou seja, você é o dono do seu dinheiro. Você quer ter liberdade? Você quer ter autoridade? Então, assuma também a responsabilidade de administrar os seus fundos com segurança, que é guardando as 12 palavras de segurança. Porque quem tiver acesso às 12 palavras de segurança vão ter acesso aos seus fundos. E, automaticamente, a todas as comissões que subir para a sua carteira da sua rede. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Imutabilidade garantida, lógica de distribuição permanente, 60% para o cliente, 10% para o primeiro indicado,
15% para os uplines e 15% para o protocolo. Flash low-an e callbacks verificáveis, ou seja, é mais um recurso que o nosso sistema tem chamado Flash low-an, que vai ter um próximo documento aqui explicando essa situação. Tá? O que pode ser alterado? Apenas parâmetros configuráveis, que é whitelist. O que é whitelist? É lista confiável. Lista confiável de moedas, lista confiável de corretoras, chamadas DEX. Tá? Volto a repetir aqui esse conceito. Existem as corretoras centralizadas, chamadas SECs, né? E as descentralizadas, chamadas DEX, né? Forma acertada a ser escolhida. Não é mais um bot, tá, gente? Isso aqui não é um robozinho de arbitragem, tá? Isso aqui é um ecossistema, tá? Nós temos um conjunto de serviços por trás que faz uma série de validações para atingir esse resultado que nós conseguimos chegar atualmente, tá? Então, realmente, é um divisor de águas, ou seja, é um ecossistema, não é um bot de arbitragem, né? É um ecossistema que permite, hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, graças à inteligência artificial, que nos permitiu realmente chegar nesse nível de assertividade e nesse nível de segurança do que estamos a falar. Tá? Modo tradicional versus flash low-an. Então, está aqui um exemplo, uma comparação direta. No modo tradicional, a pessoa opera com $1.000, capital executado $1.000, o lucro bruto, vamos supor que numa transação ganhou $20, 2%. Isso numa transação é interessante, 2% numa transação. E o que vai acontecer? Aqui não ocorreu nenhum flash low-an, sua participação 70% sem rede, 14% dos dólares aqui. Aqui com flash low-an, 60% fixo. Ou seja, o que você prefere receber? $14 ou 120? Com o mesmo capital. Aqui com os mesmos $1.000, você opera com flash low-an e você tem esse resultado aqui do lado. Vantagem 1. O nosso sistema ele tem flash low-an integrado, como eu tinha acabado de falar. Esses flash low-ans, eles não acontecem a todo momento. Era maravilhoso, né, gente? Essas oportunidades de empréstimo rápido, né? Chama-se empréstimo rápido. Não acontecem a todo instante. E elas têm certas regras para que o sistema entre nessa operação. Tá? Lembrando, mais uma vez, não é trade. Tá? Nós não fazemos aqui trades. Okay? Estamos a falar de arbitragem, utilizando flash low-an, ou seja, empréstimos rápidos, traduzindo para o português. Né? Olha o multiplicador, o poder multiplicador do flash low-an. Né? Com $100 no modo tradicional, se você ganhar 2% na transação, o seu lucro bruto é de $2. Com $500, se for de $10, está aqui esse resultado. Com o flash low-an, olha que interessante. Quem está com $1.000 opera com 10.000. O resultado pode ser esse. Isso aqui são só exemplos para vocês entenderem. E o seu lucro daqui é em cima, é esse lucro aqui que você recebe o seu 60%. E não, ou seja, nós usamos um capital de empréstimo das corretoras para alavancar a operação e daí ter a vantagem. Quais são as vantagens do flash low-an? Mais lucro com o mesmo capital inicial, 60% fixo versus o modelo proporcional antigo. 0% de taxa na Balancer e 0,05% na Aave, que é a outra plataforma. Tá? Aqui temos aqui alguns exemplos reais, alguns exemplos ilustrados, né, sobre a lucratividade do flash low-an. Vantagem 2. Distribuição de lucros transparente. Como seus lucros são distribuídos? Calculadora de lucro sem flash low-an, exemplo de $1.000, 2% de lucro. Capital inicial, $1.000. Lucro bruto, $20. Taxas de gás, 0,05. Lucro líquido, 19,95. Você recebe
11,97, que é o seu 60%, o Referrer, 10%, os uplines, 15%, dividido, tá, gente? 15% dos uplines dividido, e o protocolo, 2,99. Os outros 15%. Com o Flash Low-1, a distribuição fixa de 60%, como já falamos anteriormente. Aqui temos uma outra tabela onde nós comparamos numericamente a diferença sem Flash Low-1 e com Flash Low-1, tá? Que vocês vão poder analisar isso com calma. E o link para o contrato tá no primeiro documento que foi fornecido na primeira live. Vou fornecê-lo novamente. Lá no final desse documento tem lá o link onde puxa o contrato na Polygon Scan, tá? Para as pessoas poderem consultar. Benefícios da distribuição. É 100% transparente, é automático, tem um Referrer embutido, tem efeito na sua rede e o gás é reembolsado. Vantagem 3, democratização do DeFi. O nosso objetivo aqui é democratizar essas ferramentas de investimento. Tá? Algumas pessoas podem perguntar, mas se eu não quiser indicar pessoas? Ótimo, né? O nosso foco aqui é que você use a ferramenta e entenda o funcionamento. E se fizer sentido para você indicar mais pessoas, aí você pode ganhar também um bônus adicionais por estar indicando pessoas. Ok? Nosso foco aqui não é... O seu ganho não está atrelado ao indicar pessoas. A própria ferramenta vai te dar um retorno interessante. Tá bom? O sistema, quando ele faz uma operação, ele junta o dinheiro de todas as carteiras e faz uma única operação global, bem interessante, e acrescentando ainda a opção de Flash Loan. Mas só quando ele detecta uma oportunidade segura de avançar com essa operação. E mesmo que ele começar a operação e não conseguir finalizar com lucro, o dinheiro volta para trás para todas as carteiras, como já foi falado anteriormente, a regra é a mesma, tá? E o sistema só paga a taxa de gás, o nosso sistema, tá bom? Exatamente. Nós temos um software que, através, ele faz várias verificações em mais de 7 corretoras descentralizadas em simultâneo, faz 3 ou 4 tipos de arbitragem, mais o Flash Loan integrado. Ou seja, é uma série de verificações que é tudo controlado pelo contrato. Ou seja, seguindo sempre as regras do contrato, entendeu? O nosso bot não faz nada a não ser detectar. A função do nosso sistema por trás é apenas detectar as oportunidades de arbitragem. E o contrato faz o restante. Bom? Continuando, então. A quarta vantagem, quando nós falamos aqui da nossa plataforma, nós conseguimos, nos nossos servidores, alcançar mais de 50 mil verificações por segundo. Tá? Nós temos um cache inteligente o cache de pools inteligente. Nós trabalhamos com mais de 300 pools monitoradas, tá? Ou seja, tudo isso a cada 2 segundos. Okay? São mais de 256 gigas de RAM só para gerir essa funçãozinha dentro do sistema. Tá? Nós temos um algoritmo proprietário nosso, ou seja, essa parte aí, infelizmente, eu não vou poder divulgar. Flash Loan automático, ou seja, como nós falamos mais cedo, né, são os empréstimos rápidos, que vai permitir nós fazermos uma alavancagem mais rápida dos capitais, tá? E é o sistema que vai detectar essa oportunidade, não sou eu, nem ninguém. É o próprio mercado que vai determinar essa situação. Quinta vantagem do nosso sistema. Olha a sua pergunta aqui, Nai, recém-respondida. Ela tem escalabilidade ilimitada. Seja um cliente de $100 ou um cliente de 10 milhões de dólares, o sistema suporta qualquer tamanho. O nosso sistema, ele suporta até fundos institucionais, só para vocês terem uma ideia. Certo? Então, realmente, tudo isso foi pensado. Esse projeto, gente, não nasceu ontem. Eu já estou quase há 2 anos lutando, perdendo noites de sono, 4, 5 horas de noite de sono. Tanto é que até meus cabelos já caiu, né? Então, são muitas noites de sono perdidas, né? E um investimento pesado, muito estudo, um estudo constante com o meu TI para a gente chegar no que nós chegamos atualmente.
Tá? Então, eu conto com toda essa energia que está sendo criada nesse projeto para a gente crescer e fazer a diferença. Tá? Então, a sua pergunta, Naí, está aqui respondida. O problema de escalabilidade, ele não vai ter problema. Tá? Nós vamos ter realmente uma expansão alargada. Tá? E se a rede Polygon para a gente já não ser suficiente, nós já temos plano B para a rede Ethereum e outras redes por aí afora, com mais liquidez e assim por diante. Tá? Então, realmente, neste momento, se nós chegarmos a ter problema de liquidez, no sentido que o sistema está a movimentar muito capital e as pools não estão tendo liquidez, vai ser um problema interessante e feliz de resolver, que nós já temos também como resolver. E quando chegarmos nessa situação, todos nós já veremos ter ganhado bastante dinheiro. Muito, muito interessante. Tá? Conclusão. Quais são os limites técnicos? Flash Loan no Balancer ou Flash Loan na Aave, 50 milhões de liquidez total disponível, 500 milhões na V3, é o protocolo V3. Tá? Quais são as configurações de escalabilidade? Nosso sistema executa múltiplos clientes em paralelo, uma oportunidade grande pode ser dividida entre vários clientes simultaneamente, divide ordens grandes em múltiplas DEX para evitar slippage, ou seja, $1 milhão, 50% na Uniswap, 40% na QuickSwap, na SushiSwap, para evitar discrepâncias e slippage, que é o grande inimigo da maioria das transações. Tá? O sistema ele faz uma otimização de capital e ele tem multiprovedor de flash, ou seja, os nossos dois provedores são a Aave e Balancer, no caso dos flash loans. Tá? Vantagem, a sexta vantagem, transparência e auditabilidade. Né? O nosso código é verificado, todos os eventos são detalhados, na sua área de cliente vai aparecer lá as hashes das operações, o dashboard ele está em tempo real, você pode filtrar para o cliente, você pode exportar para o Excel, tem lá um histórico completo das operações. Oracle Chainlink. Todo o custo de gás ele é via Oracle Chainlink, Polygon USD, USDC, USD. Preços públicos e verificáveis. Sem manipulação possível, reembolso justo e garantido, auditável por qualquer um. Tá? Então, chegamos ao final do segundo documento. Terceiro documento, falando sobre os flash loans. Como eu já falei sobre o terceiro documento, falando sobre os flash loans. Como eu já falei sobre flash loan para trás, o flash loan ele é um empréstimo rápido. Então, esse documento ele detalha item por item sobre o que é um flash loan, e vocês vão poder estudar com calma, tá, essa situação. Mas, resumindo aqui, ó, vamos pegar um exemplo, e aqui está o código, tá, gente? Esses documentos, ele vai te fornecer trechos de código onde você vai poder confirmar, tá vendo? Até a linha aqui, ó, na linha 540, 541, está aqui essa informação, está lá. Na linha 496, está lá também a informação, entendeu? E aqui o sistema me deu um exemplo numérico completo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Capital do cliente começou com 10 mil. Vamos supor que o sistema encontrou uma oportunidade de flash loan. Ele vai pegar 90 mil, ou seja, nós temos uma capacidade de pegar 10 vezes mais o capital ou até 100 vezes mais o capital, consoante as oportunidades que o sistema detecta. Depois, a arbitragem. O ciclo de arbitragem vai ocorrer na DEX A com $100 mil. Obtém os tokens. O ciclo de arbitragem na DEX B, os tokens resultam em $101 mil. Qual o lucro bruto? $1.000. Mas o cliente, o dinheiro dele é 10 mil. Ou seja, na mesma transação, o que vai acontecer aqui, então? Ó? Quando o sistema, ele executar a oportunidade, pegar o dinheiro emprestado, pegar esse total para arbitragem, executar a operação, aí aqui vai ser o pagamento do flash loan. O que é o pagamento? É devolvido os 90 mil para a empresa que emprestou, é pago a taxa da empresa que emprestou, o total pago, 90.045.
É automático. É tudo devolvido simultaneamente para quem pegou. Saldo restante, 10.955. Distribuição, lucro líquido, $955, que é os 1.000 menos os 45, que é a taxa da empresa, né, que emprestou o dinheiro. A taxa de gás, que é o meu sistema que paga. O lucro após o gás. O cliente recebe 60% desse montante, $573, em cima, $573 em cima de 10 mil, representa quantos por cento? São 5 ponto qualquer coisa por cento, certo? Então, ou seja, com uma única transação, ele buscou mais de 5%. Tá? Depois, o referrer, a pessoa que indicou na primeira linha, recebe 95, os uplines, 143,25, dividido, né, dos uplines, e o protocolo recebe outros 143,25. Aqui é um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem como funciona o fluxo de um flash loan, tá? Continuando aqui, ele continua a explicar, né? Então, qual que é a ordem de prioridade dos pagamentos? A primeira coisa é a taxa do flash loan. Depois, o reembolso do gás ao bot. Capital do cliente, é devolvido o dinheiro do cliente. É pago o lucro do cliente, 60%. Lucro do referrer, lucro dos uplines e o lucro do protocolo. Está aqui a ordem que é feita a distribuição do resultado da arbitragem. Tá bom? Quem paga o flash loan fee? De onde vem o dinheiro? Do lucro bruto da arbitragem. E quem sente o custo? Todos proporcionalmente. Cada participante recebe a sua percentagem do lucro após descontar a taxa. Se a transação reverter, o executor da wallet, que sou eu, paga o gás da transação. Ou seja, quando nós falamos reverter uma operação, é caso essa arbitragem não for concluída com lucratividade. Aí, o meu sistema paga a taxa de gás e ninguém fica no prejuízo. Tá bom? A estrutura completa da distribuição. Breakdown do lucro líquido. 60% do cliente, 10% do upline. Aqui, de novo, é falando sobre a distribuição. Está aqui, de novo, outro exemplo, um resumo executivo. Então, o que nós precisamos, então? Da parte do cliente. O cliente precisa ter o dólar na sua carteira, aprovar o contrato para gastar, para fazer a operação, e não precisa de Polygon para a taxa de gás. O bot, ou seja, o sistema, que é o proprietário do contrato, ele precisa de ter Polygon suficiente para pagar o gás das transações, será reembolsado automaticamente em USDC ou Polygon. Como funcionam os pagamentos? Aqui está, de novo, a ordem que nós falamos mais acima. Tá? E, de novo, chegamos ao final do terceiro documento, falando sobre a flash loan. Tá? O primeiro, os dois níveis é a partir do primeiro indicado. Dali para frente, os uplines é dividido os 15%.